com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio desta pré-aula, que é publicado no portal Escola Dominical, e também 5 ou 6 outros textos de apoio que nós disponibilizamos durante a semana no site do portal Escola Dominical. Se tiverem alguma dúvida durante a semana, acessem a sala dos professores do portal Escola Dominical e lá deixem a sua dúvida, que será respondida pelo site. Também, durante a semana, nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias dos textos sugeridos nas lições bíblicas, tanto aqui no canal do YouTube, como no próprio site. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão morar aqui em São Paulo ou na região, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta a todos os amantes da Palavra de Deus e a reunião se realiza no Templo Velho, na Rua Conselheiro Cotegipe 273, no bairro do Belenzinho. Mas tudo isso é a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela apenas acontece quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste primeiro trimestre de 2021, nós estamos estudando o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. O nosso comentarista é o pastor Ezequias Soares da Silva, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo. Pastor Ezequias foi o presidente da comissão que elaborou a declaração de fé das Assembleias de Deus. E hoje nós estamos dando início ao terceiro bloco do trimestre, onde nós vamos estudar a obra do Espírito Santo e a vida cristã. Nós vamos ver vários aspectos da vida cristã e como o Espírito Santo atua na vida do cristão. Os irmãos sabem que quando o crente ele aceita Jesus, como se costuma dizer, ou seja, quando a pessoa crê em Jesus, ele é salvo. É o que diz lá o apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, quem crê em Jesus, quem confessa que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, ele é salvo. E ele passa da morte para a vida. O próprio Jesus disse que quem crer nele passa da morte para a vida. Então, nós vemos aqui, é o que está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a vida eterna
que é dada por Jesus, é a comunhão com Deus, porque vida na Bíblia é a comunhão com Deus. Esta vida é resultado de nós crermos em Jesus. Agora, nós não vamos direto para o céu. Não. Nós continuamos aqui na terra. Nós estamos andando para o céu, caminhando para o céu, mas nós ainda estamos na terra. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 19, ele diz: sou peregrino na terra. Nós estamos peregrinando, assim como os patriarcas estavam peregrinando para o céu. É o que está escrito lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 9. Pela fé, Abraão habitou na terra da promessa como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. E o versículo 13 diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Nós somos peregrinos na terra, estamos de passagem, caminhando para o céu. Mas enquanto o céu não chega, enquanto nós não chegamos ao céu, nós temos que viver aqui na terra. E o próprio Jesus disse que não pediria para nos tirar do mundo, mas apenas intercederia ao Pai para que fôssemos livres do mal. É o que está escrito lá em João, capítulo 17. Na oração sacerdotal, Jesus diz o seguinte, versículo 11: e eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Versículo 15: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Então não é desejo de Jesus nos tirar do mundo. Nós cremos nele, fomos salvos, estávamos separados de Deus, que era a morte, agora estamos unidos a Deus, que é a vida eterna. A vida eterna já começa aqui, mas tem um período em que ela está aqui. E neste período, o Espírito Santo atua para nos preservar, unidos a Deus, até que ele nos chame para a dimensão eterna, seja pela morte física, seja pelo arrebatamento da igreja. E é este bloco agora que nós vamos estudar, das lições 5 até a lição 10, nós vamos ver como o Espírito Santo atua na vida de cada cristão durante esta peregrinação terrena. Esta peregrinação terrena que nós estamos aqui de passagem, que nós estamos aqui efetuando. É o que Pedro diz lá em 1 de Pedro 1:17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Nós estamos numa peregrinação, uma passagem. E é nesta passagem que o Espírito Santo atua sobre nós. E a primeira coisa que nós vamos estudar sobre a atuação do Espírito Santo na vida cristã é a lição de hoje, a lição de número 5, fruto do Espírito, o eu crucificado. Então, nós vamos falar hoje sobre o fruto do Espírito. Jesus diz que nossa vida aqui na Terra
quando nós cremos nele, depende da nossa morte. Que coisa estranha, irmão Carmelo. A vida cristã depende da morte. Como é isto? Jesus, um dia, ele disse o seguinte, quando ele estava falando com os judeus, lá em João, capítulo 12, versículo 24. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guarda-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Jesus diz que a vida eterna depende da morte. Nós já vimos que vida quer dizer união, comunhão. E morte na Bíblia quer dizer separação. Jesus mostra que o grão de trigo, como qualquer semente, ela precisa morrer para poder dar fruto. A semente ela é plantada, ela morre, e em morrendo, ela germina e dá origem a uma nova planta. E esta nova planta dá muito fruto. Jesus falava aqui dele e da igreja. Primeiramente dele. Jesus estava mostrando que se ele não morresse pelo homem, ele não poderia salvar a humanidade. Ele morrendo, dando a sua vida pela humanidade, ele angariaria salvação para os homens. Pela morte de Jesus, todos os homens alcançaram vida, e vida com abundância. Se hoje nós estamos caminhando para o céu, é porque Jesus morreu por nós. Jesus que não tinha pecado, Jesus que por isso não precisava morrer, porque o salário do pecado é a morte, ele se entregou, ele deu a sua vida, ele derramou o seu sangue para salvar todos os homens. Ele morreu para que nós tenhamos vida. E para que nós tenhamos vida, nós também precisamos morrer. O apóstolo Paulo, ele explica bem isto ao falar sobre o simbolismo do ritual do batismo. O batismo nas águas é uma cerimônia que Jesus mandou fazer, é uma ordenança de Jesus, onde a pessoa mergulha nas águas e depois levanta nas águas. Ele é imerso e depois ele se levanta. Paulo mostra o significado disto. Lá em Romanos, capítulo 6, ele diz assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele
na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não terá mais domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Li até o versículo 11. Então, Paulo ele explica aqui que o ritual do batismo nas águas é uma encenação física do que acontece espiritualmente com as pessoas que creem em Jesus. As pessoas que creem em Jesus, a exemplo de Jesus, morrem e nascem novamente. Morrem e nascem novamente. É por isso que Jesus, naquela conversa com o mestre de Israel, com Nicodemos, ele diz para Nicodemos, João capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu e disse: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quando Jesus fala do novo nascimento, de nascer de novo, ele está falando que a pessoa precisa morrer, porque só quem morre pode nascer de novo. Então, nós precisamos morrer, e morrer para o pecado, para poder viver para Deus. É o que eu acabei de ler aqui em Romanos. Morrer para o pecado e viver para Deus. Então, a vida eterna começa quando nós morremos para o pecado. O que é morrer para o pecado? É se separar do pecado, é abandonar o pecado, é deixar o pecado. Veja que nós vimos que com a boca se confessa. Quando eu confesso que sou pecador, quando eu me arrependo dos meus pecados, eu confesso que sou pecador e, ao confessar que eu sou pecador, eu vou ter que deixar o pecado. Não é só falar. Né? Lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, está escrito: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa alcança a misericórdia. Então veja que eu preciso com a boca confessar que sou pecador, pedir perdão dos meus pecados e deixar os pecados, me separar dos pecados. Quando eu creio em Jesus, os meus pecados são tirados. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João diz, lá na primeira epístola, que capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Versículo 7, ele também diz: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, o sangue de Jesus, ele perdoa os nossos pecados. Ele nos lava os nossos pecados. Tem um hino da harpa que diz assim: o sangue de Jesus me lavou, ou me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou.
alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Então, o sangue de Jesus, ele nos purifica de todo o pecado. Quando você confessa e deixa, você alcança misericórdia. Então, você morre para o pecado e nasce de novo. Você é gerado pela palavra. Quando você crê em Jesus, porque você creu na palavra que lhe foi pregada, você é gerado novamente. É o que Pedro diz lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo. Nós somos gerados de novo pela palavra, a semente incorruptível, que é a palavra de Deus que vem em nós. Nós morremos. E como diz Jesus, quando o grão de trigo morre, não fica só, mas ele dá muito fruto. Quando o grão de trigo morre, ele não fica só, mas dá muito fruto. Jesus morreu, ressuscitou e gerou a igreja. E nós, cada membro do corpo de Cristo, também quando cremos em Jesus, nós morremos para o pecado e passamos a viver para Deus. E quando vivemos para Deus, nós também produzimos fruto. É o que Jesus diz lá em João, capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, para que vá e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. Então, o fruto do Espírito é uma consequência da minha salvação. Eu morri para o pecado e agora vivo para Deus. E se eu vivo para Deus, eu dou fruto. Eu dou fruto. Porque Jesus me salvou para eu dar fruto. Agora, para eu dar fruto, eu preciso morrer. É por isso que o título da lição é Fruto do Espírito, o eu crucificado. O que é este eu? Este eu é a minha natureza pecaminosa. É aquela natureza que eu tenho voltada para o pecado. Todos os descendentes de Adão, eles têm essa natureza pecaminosa. Porque desde Sete é dito que todos foram gerados à imagem e semelhança de Adão. Nós somos formados em pecado. O salmista diz lá no Salmo 51, quando ele confessava o seu pecado, Davi, ele diz assim, versículo 5, Salmo 51, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Vejam, irmãos, que nós fomos concebidos em pecado. Nós temos a natureza pecaminosa. Mas quando nós cremos em Jesus, o pecado é tirado. A natureza pecaminosa ainda está ali. Eu só vou me libertar dessa natureza pecaminosa no arrebatamento da igreja, quando eu for glorificado. Mas, quando eu criei em Jesus, eu nasci de novo. Os pecados foram tirados. O espírito do homem que estava inerte, que o espírito é a parte do homem que faz ligação com Deus, o espírito estava inerte por causa dos pecados. Quando os pecados são tirados, o espírito volta a ter comunhão com Deus. Aí eu nasço de novo. E ao nascer de novo, eu passo a ter vida.
eu morro para o pecado e eu passo a viver para Deus. E a natureza pecaminosa, que é a carne que está aqui, ela tem que ser crucificada. É o que Paulo diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 24. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O Espírito que estava preso, que estava morto, estava separado de Deus, ele agora entra em comunhão com Deus. O Espírito Santo entra em comunhão com o nosso espírito e testifica que nós somos filhos de Deus. É o que Paulo fala lá em Romanos, capítulo 8. E aí, então, nós passamos a viver para Deus. Não é o eu. O eu é a natureza pecaminosa, é a carne. Ela é crucificada, ela é presa. Agora não é mais o espírito que está preso, é a carne que está presa. É por isso que Paulo fala lá em Gálatas 2:20. Ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então agora eu vivo para Deus. Agora o meu eu, a minha individualidade, o meu desejo de viver sem Deus, independente de Deus, isso está crucificado. Está preso. Não está morto. Está crucificado. Veja que há uma diferença entre ser crucificado e ser morto. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã e morreu às 3 horas da tarde. Enquanto Jesus estava crucificado, ele pronunciou as 7 palavras da cruz. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Lembra-te, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Tenho sede. Filho, eis aí tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Deus meu, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí a Bíblia diz, e tendo dito isto, expirou. Só ali que Jesus morreu. Enquanto nós estamos na peregrinação terrena, a carne está crucificada, mas não está morta. E quem atua para que a carne fique crucificada e para que eu, tendo morrido para o pecado, possa produzir fruto, como é o desejo de Deus? O Espírito Santo. É o Espírito Santo quem vai nos dizer, vai nos permitir produzir fruto. Veja que Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele disse, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É o Espírito Santo quem faz produzir este fruto. E é por isso que este fruto é chamado fruto do Espírito. Olha o que está escrito lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. As 9 qualidades do fruto do Espírito. Eu vos nomeei para que vades, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. E Jesus, no Sermão do Monte, diz, pelos seus frutos os conhecereis.
Não pode uma árvore má dar bons frutos, nem uma árvore boa dar maus frutos. Olha o que Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quem é salvo é separado do pecado, passa da morte para a vida, precisa morrer para que nasça de novo, e esta nova criatura produz fruto, porque quando o grão de trigo morre, ele morre para produzir muito fruto. Não há como alguém ser salvo e não produzir o fruto. Se não produzir fruto, ele é cortado e lançado no fogo. O salvo precisa produzir o fruto. Jesus diz: pelos seus frutos os conhecereis. É impossível que uma pessoa que seja salva não produza o fruto do Espírito. Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo... Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, diz assim, versículo 10, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até ao dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que é por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aqui a tradução revista e corrigida fala frutos de justiça, mas a tradução do grego está no singular, cheios de fruto de justiça. Veja que o crente, o salvo, aquele que não tem escândalo algum até o dia de Cristo, ele está cheio de fruto de justiça. Ele produz o fruto do Espírito, porque ele é uma árvore boa. É porque ele é uma pessoa boa? Não, é porque ela foi gerada de novo pela semente da palavra. E Jesus fala disso na parábola do semeador. Na parábola do semeador, Jesus mostra que quando o evangelho é pregado, nem todos se mantêm salvos. Quando o evangelho é pregado, nós observamos algumas coisas. Em primeiro lugar, nós vemos que, às vezes, o evangelho é pregado e a pessoa não crê na palavra. É aquela semente que foi lançada e ficou à beira do caminho. Ela nem chegou a nascer. Pessoas ouvem o evangelho, não dão crédito à mensagem da salvação. Outros ouvem a palavra e dão crédito. A semente morre e nasce. Mas, quando vem a dificuldade da vida, quando vem a perseguição, porque quando nós cremos em Jesus, nós morremos para o pecado, nós morremos para o mal, e o mundo está no maligno, tanto que Jesus pede para que nós não. Jesus diz que quando vem as dificuldades da vida, a pessoa passa a pensar em si mesma, em se livrar das dificuldades, em vez de enfrentar o maligno. Porque quando a pessoa é salva, ela entra em confronto com o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Mas, em vez de permanecer confiando em Deus, ela esmorece na fé.
E aí a plantinha morre, porque não tinha raiz em si mesma de Jesus. Não deu fruto. Por quê? Porque a salvação não se completou. Ela iniciou o processo, mas o eu não ficou crucificado. O eu prevaleceu. E a pessoa preferiu escapar da perseguição e das aflições da vida do que servir a Deus. Por isso que Jesus diz que o grão de trigo, aquele que me servir, aquele que for meu servo, ela deixa de servir a Deus. Mas tem o terceiro terreno. Terceiro terreno, a plantinha nasce, até cresce, ao contrário do outro, mas é sufocada pelos espinhos. E Jesus diz que isto acontece por quê? Porque a pessoa passa a ser seduzida pelas coisas desta vida. A pessoa passa a pensar nas coisas desta vida, a pensar nas coisas deste mundo, ama mais o mundo do que a Deus. E João diz lá na sua primeira carta que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quem ama o mundo, bem, as coisas que no mundo há, o amor do Pai não está nele. A planta morre também, não deu fruto, porque o eu não ficou crucificado. O eu prevaleceu e se buscaram as coisas desta vida em vez do reino de Deus. Mas o quarto terreno, a semente cai na boa terra, nasce, cresce e frutifica. Uns frutificam 30, outros 60, outros 100. Mas este é aquele que passa a servir a Deus. Aquele que realmente morreu e manteve o eu crucificado. Esse dá fruto. Esse chega às mansões celestiais. Aquele que persevera até o fim será salvo. Então, eu sou salvo para dar fruto. O Espírito Santo em mim dá fruto. Eu dou fruto porque o Espírito Santo está em mim. Eu dou fruto porque o Espírito Santo está em mim. E eu deixo o Espírito Santo atuar em mim. Veja o que o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas, repetindo o que ele disse. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu preciso ter uma vida no Espírito. Eu preciso ter um andar segundo o Espírito. Paulo fala disso lá em Romanos, capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Andar no Espírito Santo, andar segundo o Espírito. Só assim eu frutifico. E o fruto do Espírito é uma evidência da salvação. Porque Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Se eu produzo fruto do Espírito, eu sou uma árvore boa. Por quê? Porque a semente da palavra foi gerada, germinou, cresceu, se desenvolveu e produziu fruto. Assim como o fruto é o ápice do desenvolvimento de uma planta, de um vegetal superior, que são os vegetais que têm fruto, assim também a vida cristã tem o seu ápice quando nós produzimos o fruto do Espírito. Todo salvo tem o Espírito Santo. E se ele perseverar, ele vai dar fruto. Não é possível um salvo
não produzir o fruto do Espírito. Se ele não produz o fruto do Espírito, é porque ou nunca foi salvo, como a semente que foi lançada à beira do caminho, ou foi salvo e perdeu a salvação por ter amado o mundo ou por ter recuado na fé por causa da perseguição. E aí ele perde a salvação. Mas se ele persevera, ele dá fruto. Agora, a Bíblia diz que dá 30, 60 e 100. Há uma diferente frutificação. E um dos objetivos do batismo no Espírito Santo é aumentar o fruto do Espírito, multiplicar a frutificação. Quando nós somos revestidos de poder, quando nós recebemos a virtude do Espírito Santo, então nós aumentamos a nossa frutificação. É por isso que na declaração de fé das Assembleias de Deus, lá no capítulo 19, quando fala do batismo no Espírito Santo, diz que uma evidência, o batismo com o Espírito Santo tem como evidência contínua da presença especial do Espírito, o fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Um crente batizado com o Espírito Santo, ele tem de produzir mais fruto do que o crente que não é batizado com o Espírito Santo. Porque se ele é dominado pelo Espírito Santo totalmente, plenamente, o que não acontece com o crente que não é batizado com o Espírito Santo, ele necessariamente tem que produzir mais do que aquele que não é batizado com o Espírito Santo. Um crente batizado com o Espírito Santo, que está produzindo pouco fruto, é um crente que precisa ser renovado. Por quê? Porque ele está aquém daquilo que o Senhor quer que ele produza. Veja que um crente batizado com o Espírito Santo, ele não se demonstra que é batizado com o Espírito Santo porque fala em língua estranha. Eis o grande problema que nós temos nos dias de hoje. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo, ele faz questão de falar em língua estranha para mostrar para as pessoas que ele é batizado com o Espírito Santo. Só que, aos olhos da igreja e aos olhos de Deus, este batismo com o Espírito Santo, ele precisa ser mostrado de duas maneiras. No fruto do Espírito e nos dons espirituais. É o que está escrito aqui. Falar em línguas é a evidência inicial desse batismo, mas somente a evidência inicial, pois há evidência contínua da presença especial do Espírito, como fruto do Espírito e as manifestações, e a manifestação dos dons. A pessoa fala em língua estranha para que as pessoas saibam que ele foi batizado com o Espírito Santo. Mas a partir de então, as pessoas deverão olhar o fruto do Espírito na vida daquele irmão. Antes dele ser batizado com o Espírito Santo, ele já tinha que produzir fruto. Porque todo salvo produz o fruto do Espírito. Nós vimos que o fruto do Espírito decorre da salvação, de eu morrer para o mundo, morrer para o pecado e viver para Deus. Agora, quando alguém é revestido de poder, ele tem que aumentar a produção do fruto do Espírito e tem de buscar com zelo os dons espirituais. É através dos dons espirituais e do fruto do Espírito que ele vai mostrar para a igreja e para o mundo que ele é realmente alguém batizado com o Espírito Santo e que persevera
revestido de poder. O que nós vemos, infelizmente, é que muitos que começam a falar língua estranha só querem falar língua estranha para mostrar que estão bem com Deus. Mas isso não mostra que eles estão bem com Deus. Quando alguém é batizado com o Espírito Santo e começa a não produzir o fruto do Espírito, é algo preocupante. É algo que demonstra que ele está em decadência espiritual e que precisa de renovação urgente. Senão, pode até perder a salvação. O apóstolo Paulo, na Epístola aos Gálatas, ele destrincha o que é o fruto do Espírito. Ele diz: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Estas 9 qualidades do fruto do Espírito, veja que não são frutos do Espírito, é o fruto do Espírito. Essas 9 qualidades, elas costumam ser distribuídas em 3 grupos. São 9 qualidades do fruto do Espírito, e se costuma dividir estas 9 qualidades em 3. A primeira é os que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. O fruto do Espírito é amor, gozo e paz. Estas 3 características, as 3 qualidades, falam do nosso relacionamento com Deus. Deus é amor. Aliás, saudoso pastor Antônio Gilberto sempre dizia, assim como também o pastor Eurico Bergsten, também de saudosa memória, na verdade, o fruto do Espírito é o amor. É o amor. Porque Deus é amor. Jesus diz que eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. E nós somos os ramos desta videira. Então, como Jesus é amor, como Deus prova o seu amor para conosco, porque Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos pecadores. Se estamos ligados no tronco, se somos ramos da videira, isto se dá por quê? Porque nós temos o amor. Veja que quando Jesus disse para que nós demos fruto e o nosso fruto permaneça, ele logo em seguida diz: isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Assim que ele fala que eu tenho que dar fruto, ele manda que nos amemos uns aos outros. Então, o fruto, na verdade, é o amor. Não o amor do homem, nascido do interior do homem, que é interesseiro, que visa o próprio bem. Não, mas o amor de Deus, que o apóstolo Paulo diz que é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo. Por isso que é o fruto do Espírito. É o amor de Deus, aquele amor desinteressado, aquele amor decente, aquele amor sofredor, benigno, aquele amor descrito em 1 Coríntios capítulo 13. Esse é o amor que é o resultado do fruto do Espírito. Há muitas pessoas que dizem, equivocadamente, que o batismo com o Espírito Santo é um sentimento de amor. Não. Mas o batismo com o Espírito Santo aumenta o amor do crente. Quem é batizado com o Espírito Santo tem que amar mais, porque é revestido de poder, recebe a virtude do Espírito Santo, e é o Espírito Santo quem derrama o amor de Deus em nossos corações. Então, se você é dominado completamente pelo Espírito Santo, naturalmente, inevitavelmente, o amor de Deus será despejado. Você será inundado do amor de Deus. Muitas pessoas costumam dizer que a pessoa que é cheia do Espírito Santo está pingando azeite.
eu poderia dizer com muito mais razão, a pessoa que é cheia do Espírito Santo tem que pingar amor. Quando a Bíblia fala, então, que esse fruto do Espírito é o amor, e muitos estudiosos da Bíblia dizem, olha, o resto é tudo decorrência do amor. Mas, de qualquer maneira, alguns estudiosos dizem que quando a Bíblia fala em amor, gozo e paz, está falando do nosso relacionamento com Deus. Por isso que Jesus disse que os 2 grandes mandamentos da lei eram amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, o amor fala do nosso relacionamento com Deus. Porque Deus nos amou e nós amamos a Ele. Deus nos amou e João diz, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E se nós amamos a Deus, nós obedecemos, guardamos a sua palavra. A segunda qualidade é o gozo, a alegria da salvação. Quando Davi pecou, ele clama a Deus e diz, torna a dar-me a alegria da salvação. É esta alegria, este gozo. É um gozo que nasce do nosso interior, que não depende das coisas que estão à nossa volta. E a paz, que é a palavra shalom em hebraico, que é a integração. Eu tenho paz com Deus porque eu tenho comunhão com Deus. Eu me completo com Deus. Então, eu tenho paz. Paz não é ausência de guerra. Paz é integridade com Deus. É passar a formar uma unidade com Deus. Então, quem tem a salvação, quem está em Cristo, ele recebe o amor de Deus e ama a Deus, guarda a palavra. Ele tem a alegria da salvação e ele tem paz com Deus. Essas são as 3 qualidades que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Mas o texto de Paulo continua dizendo assim, olha, é também longanimidade, benignidade e bondade. Estas 3 qualidades falam do nosso relacionamento com o próximo. Se eu não amo o próximo, como é que eu vou amar a Deus? Se eu vejo o próximo e não vejo a Deus, diz o apóstolo João. Então, o amor ao próximo, ele se revela através destas 3 qualidades. O salvo, ele ama o próximo. E por isso, ele é longânimo. O que é a longanimidade? É a capacidade de suportar o sofrimento, de suportar a contrariedade. Veja, é a tolerância para com o outro. A Bíblia diz que Deus é longânimo, por isso ele é tardio em irar-se. Ele sempre dá oportunidade ao homem para se arrepender dos seus malfeitos, porque ele é longânimo. Ele não executa de pronto o juízo. O salvo, ele é longânimo. Ele suporta o sofrimento, suporta a contrariedade, esperando o arrependimento daquele que lhe aflige, esperando a salvação do próximo. Mas ele também é benigno. O homem quer, o salvo, ele quer bem, o bem do próximo. Ele não é malicioso, ele não tem má intenção, ele quer o bem do outro. Ele é benigno, porque a Bíblia diz que o amor de Deus é benigno. E ele também é bondoso. Benignidade é querer o bem. Bondade é fazer o bem. Fazer o bem. Então aqui nós temos a bondade, fazer o bem. Ele faz o bem. A Bíblia diz que Jesus andou fazendo o bem. Então, o salvo, ele produz o fruto do Espírito, e por isso ele é longânimo, ele suporta o prejuízo, suporta a contrariedade, suporta o sofrimento, ele quer o bem do outro e ele faz o bem para o outro. E nós temos as 3 últimas qualidades do fruto do Espírito, que dizem respeito ao amor a nós mesmos. Ama ao próximo como a ti mesmo. Diz respeito ao amor a nós mesmos. Diz respeito
a nossa conduta interior. E aí nós temos a fé, a mansidão e a temperança. A fé aqui é a fidelidade. Fé aqui é no sentido de fidelidade, lealdade, cumprimento dos compromissos assumidos. O salvo, ele se mantém fiel a Deus. E como diz o pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente de honra da Convenção Geral das Assembleias de Deus, o meu pastor, aqui na Igreja do Belenzinho, ele diz sempre, quem não é fiel a Deus não é fiel a ninguém. Não é fiel ao marido, não é fiel à esposa, não é fiel ao patrão, não é fiel ao amigo. Então nós temos que ser fiéis a Deus, cumprir a palavra de Deus, assumir os compromissos assumidos com o Senhor, honrar os compromissos assumidos com o Senhor, sendo fiel, obediente à sua palavra. A mansidão. Mansidão fala aqui da humildade, fala aqui da submissão. O animal manso é aquele que está submetido ao senhorio do seu dono. Nós temos que ser submissos ao Senhor, ser servos de Deus, obedecer a sua palavra. E a temperança, que nada mais é do que a nada mais é do que o autocontrole, o domínio próprio. Nós estamos no domínio próprio. Eu controlo as minhas paixões e os meus desejos incontidos. Eu controlo as minhas paixões e os meus desejos incontidos. Por quê? Porque o Espírito Santo me domina. Eu tenho a temperança. Então, estas são as 9 qualidades do fruto do Espírito. E quem é salvo, repito, produz o fruto do Espírito. E a produção do fruto do Espírito não depende de mim, depende do Espírito Santo. Se eu viver no Espírito, e se eu andar no Espírito, se o meu espírito tiver comunhão com o Espírito Santo que está em mim, se eu viver separado do pecado, aí sim, o fruto do Espírito é produzido em mim. Agora, se eu deixar dar vazão à carne, ao eu, se ele se desprender da cruz, se ele descer da cruz, como a multidão queria que Jesus descesse da cruz, ele voltar a dominar o meu interior. Aí eu paro de produzir o fruto do Espírito. Se eu passo a viver na prática do pecado, eu deixo de ser de Deus. Eu deixo de ser uma árvore boa. Volto a ser uma árvore má. E Jesus disse que a árvore má, ela é cortada, toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Isso ele disse lá no Sermão do Monte, em Mateus 7:19. Mas nas últimas instruções aos discípulos, ele repete isso. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Então, Jesus é bem claro. Há muitas pessoas se iludindo.
Há muitas pessoas achando que por frequentar a igreja estão com o céu garantido. Deus não quer pessoas religiosas. Deus não quer pessoas hipócritas. Não. Se você não estiver em Jesus e Jesus não estiver em você, você não produz o fruto. Veja que o fruto, estas qualidades que geram boas obras, não são resultado do meu esforço nem do meu mérito. Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. É a graça de Deus, que é Jesus que está em mim, é o Espírito Santo quem produz este fruto. Por isso que é fruto do Espírito. O Espírito Santo derrama o amor de Deus no meu coração. E eu produzo o fruto do Espírito. Uns produzem 30, outros 60, outros 100. Mas tudo depende da minha convivência no Espírito. Se ando no Espírito, se vivo no Espírito. Tudo depende da liberdade que eu dou ao Espírito Santo para dominar a minha vida. Tudo depende de eu estar com minha natureza pecaminosa crucificada. De eu não fazer a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus. De eu ser servo e ele ser o Senhor. E se eu sou servo, eu não decido as coisas. Eu não desejo as coisas. Eu só faço tudo quanto ele mandar. Esse é o segredo. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Eu preciso crucificar o meu eu. Morrer para o mundo. Morrer para o pecado. Eu preciso morrer para dar fruto. Eu preciso tomar a cruz. Ou seja, cumprir a missão que me for dada. É ele quem diz o que eu devo fazer na igreja, no corpo de Cristo. E devo cumprir aquilo. Com alegria, para a glória de Deus. E devo seguir a Jesus, ou seja, imitar os passos de Jesus. Tomar todas as atitudes que Jesus tomaria no meu lugar. Porque não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Se eu fizer isto, eu vou produzir fruto. E se eu perseverar até o fim, darei muito fruto. E por dar muito fruto, chegarei às mansões celestiais. Pensemos profundamente agora. Somos uma árvore boa? Estamos produzindo bons frutos? Amém.